Eu tenho certeza que você já teve algum problema que simplesmente não saía da sua mente e você não conseguia pensar em outra coisa o dia inteiro, ou até a semana inteira, ou quiçá o mês todo. Quando isso acontece, é praticamente impossível que a gente consiga ser produtivo em algum outro assunto. Quer saber então como é que você tira uma preocupação, um problema da sua mente e coloca isso para fora? Se isso é importante para você, então senta aqui no curtir e vamos embora, porque essa é a discussão de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos nossos capítulos da série Reprograme Seu Cérebro para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocar ela para funcionar a seu favor. Hoje falaremos então sobre como tirar um problema, um pensamento, uma dificuldade, um desafio, algo que a gente precisa resolver e a gente não consegue ainda chegar na resposta. Por conta disso, a nossa mente simplesmente só pensa nisso. Inclusive teve um dia na semana passada que eu estava ali com um problema, com um desafio, com algo que eu precisava resolver na minha mente e simplesmente eu não conseguia pensar em absolutamente mais nada, porque o meu cérebro só pensava naquilo. Mas antes de explicar qual era este problema que eu estava vivenciando, eu preciso te colocar um pouquinho mais do meu contexto. Eu sou uma pessoa que valorizo demais o meu tempo. Um minuto ali que eu perdi por conta de uma distração já me incomoda, afinal eu sei que este um minuto não volta mais. Agora, quando eu tenho um problema na minha mente, um desafio, e aquilo simplesmente toma conta de 10, 15 minutos, uma hora do meu dia, isso me incomoda profundamente. E era exatamente isso que estava acontecendo. Teve um dia que simplesmente eu estava ali indo para a academia, e a academia para mim é o momento em que eu construo, em que eu aprendo, que eu ouço, que eu crio novos conteúdos, tal como esse. É um momento de construção, para mim um dos momentos mais importantes do dia. Tudo que acontece no dia a dia é burocracia, coisa que eu preciso resolver, só que este momento em que eu estou cuidando do meu corpo é o momento que eu tenho para minha mente estar livre, para criar coisas novas. Então este momento realmente eu trato como extremamente precioso. É exatamente uma hora que eu tenho todos os dias e que simplesmente se eu desperdiçar é uma hora que eu não terei de volta, porque o dia vai continuar e aquele momento não volta mais. Nesse dia então, basicamente o que aconteceu é que eu tinha recebido ali uma proposta de uma coisa que era difícil dizer não. E para mim, basicamente a resposta padrão é não, porque eu sei das minhas metas, eu sei dos meus objetivos e eu estou fazendo as coisas num volume muito grande. Obviamente, para fazer uma nova coisa, eu preciso tirar uma das coisas anteriores e não é assim, porque o que eu estou fazendo hoje já foi planejado, já foi arquitetado há algum tempo atrás e agora está em momento de construção. Tirar isso significa remodelar, rearranjar todas as prioridades e geralmente isso não vale a pena. Então o não para mim é a base, o não para mim é o mais fácil de ser dito, mas neste momento para esta proposta era difícil dizer não, porque envolvia pessoas que são importantes para mim e eu sabia que a resposta era não, mas eu não sabia como dizer este não. Afinal, eu não queria magoar a pessoa, eu não queria deixar a impressão de que eu não me importava com o que estava acontecendo, nada disso. Eu queria inclusive achar uma alternativa para aquela pessoa e por conta disso, o meu cérebro não saía disso. Ele estava ali uma loucura, pensando, e se, poxa, pensa nisso, talvez isso, diga aquilo. E obviamente meu cérebro ficou neste processo, pensando o que ele deveria fazer, o que ele deveria dizer, e isso estava ocorrendo então na pior hora para mim. E se isso continuasse, eu simplesmente não conseguiria criar naquele momento. E de fato, aquele dia era realmente importante. Eu precisava desenvolver algo novo, que aquele momento estava já selecionado para isso, e não aconteceria. Mas para você pode ser alguma outra coisa. De repente você tem algum problema, alguma dificuldade, algum desafio, algo que você precisa conversar com alguma pessoa ou um e-mail que você recebeu e você sabe que você tem que responder de uma maneira muito estratégica, porque talvez uma palavra colocada errada pode prejudicar, pode ser mal interpretado, ou seja, muitas coisas que a gente faz, a gente precisa pensar bem do jeito que a gente vai fazer. E para estas coisas, geralmente o nosso cérebro fica simplesmente martelando, às vezes um e-mail que você tem que responder, às vezes uma proposta de emprego que você sabe que um sim ou não pode mudar muita coisa, às vezes uma reunião, às vezes algo que você precisa conversar com seu chefe. Eu não sei qual é o assunto que realmente dominou a sua mente, mas muitas vezes uma coisa nem tão complexa assim toma o nosso cérebro. Afinal, ele sabe que ele tem que dar resposta, mas ele ainda não tem o caminho 100% seguro. Sabe então qual é a melhor coisa a ser feita? Será que você deve insistir e continuar nesse processo, continuar com a sua mente indo de um lado para o outro, essa doideira? Obviamente isso não ajudaria. E o que eu fiz então? Eu simplesmente parei o meu treino, saí, fui para o lado de fora da academia, sentei ali numa mureta, peguei o celular e comecei ali a escrever a resposta que eu daria, como se eu estivesse de fato escrevendo para aquela pessoa. E isso, pouco a pouco, foi deixando meu cérebro cada vez mais leve. A cada informação que eu colocava ali, meu cérebro ficava mais leve. E quando eu escrevi tudo, eu não mandei para a pessoa. Eu simplesmente deixei ali, escrito no celular,
pronto para ser enviado. Basicamente, eu tirei da minha mente e coloquei no papel, ou no caso, no celular. E não necessariamente você precisa enviar para a pessoa. E esse que é o grande problema. A gente geralmente só escreve quando a gente realmente já tem segurança de qual é a resposta. A gente deixa a confusão no nosso cérebro e quando a gente chegar na resposta, aí é sim que a gente coloca no papel. Só que esse caminho é muito melhor, porque basicamente você tira do seu cérebro, você coloca no papel ou no celular e você se tranquiliza. O simples fato de você escrever, tirar do seu cérebro, equaliza o problema na sua mente. Por quê? Porque o seu cérebro para de pensar, poxa, e se eu esquecer de dizer isso? E se eu esquecer de dizer aquilo? Poxa, eu preciso também dizer isso, eu não posso esquecer daquilo. Ele começa a pensar em infinitas variáveis. Cada variável que você coloca no papel, você já se tranquiliza, porque você sabe que aquilo você não vai esquecer, já está documentado, já está registrado e basicamente isso já é uma coisa consolidada. O seu cérebro tem agora um problema muito mais simples. Talvez nem tenha mais o problema, porque você talvez já tenha equalizado, já tenha resolvido. E este é o grande ponto. Quando você pensa comigo, quando você está curioso com alguma coisa, cara, eu preciso descobrir o que aconteceu, nossa, eu não sei o que aconteceu com aquele personagem, ou até algo com você mesmo, o que acontece? O seu cérebro não esquece daquilo, ele fica pensando, o que será que é isso? Poxa, será que é aquilo? Ele fica tentando achar a resposta. Quando você então chega na resposta, descobre aquilo que realmente gerou a curiosidade, você se tranquiliza e tranquiliza muito. O seu cérebro simplesmente desliga e automaticamente esse é o momento que você tem de volta para você. Você pode usar de novo essas faculdades cerebrais porque ele volta a ser seu. E nesse momento é a mesma coisa que acontece quando você tira o problema e coloca no papel, automaticamente você tranquiliza o seu cérebro. Você faz o mesmo efeito. Baixa essa ansiedade, essa tensão. Ele basicamente volta a ser seu. Resumo então o que aconteceu, eu voltei, fui malhar, só que agora a minha mente já estava leve e produtiva novamente para eu ouvir os conteúdos que eu precisava, gerar o que eu precisava gerar, ou seja, eu tive novamente aquela minha hora somente para mim. A única coisa que eu perdi foram estes 5 minutinhos que eu fiquei ali sentado, documentando, registrando, trazendo a resposta, por mais que eu de fato não tivesse enviado para a pessoa, mas o meu cérebro já era meu novamente. Então, resumindo aqui para você, enquanto o seu cérebro está com todos esses problemas, todas essas variáveis dentro dele, ele fica alucinando, indo de um lado para o outro. E se isso acontece, isso aquilo acontece, e se eu esquecer de dizer isso? Não permita que isso aconteça. Coloque para fora, porque aí o seu cérebro não mais vai ficar preocupado com algo que pode ser esquecido, com alguma variável que você pode deixar de lado. Simplesmente coloque para fora. Decida o que é complexo fora do seu cérebro. Você vai ganhar muito em produtividade, em facilidade e vai ter muito menos energia sendo gasta para tomar decisões complexas, porque simplesmente está ali na mesa, você consegue olhar, essas são as variáveis. Ah, lembrei de mais uma, você coloca ali e isso só é possível quando você realmente já tem tudo do lado de fora. Então agora é a hora de você fazer a sua lição de casa. Pense comigo agora em um problema que você tem, algum desafio, uma conversa delicada que você tem que ter com alguém, uma resposta que você precisa dar, uma conversa que você quer ter, talvez com um amigo, talvez com um parceiro, com a pessoa que você se relaciona, eu não sei, mas pense nisso, coloque isso na sua mente e agora com isso na sua mente, comece a tirar ponto a ponto, tire da mente e coloque no papel e você vai ver quão leve você estará em relação a esta situação. Não significa que você imediatamente precisa conversar com a pessoa, mas o simples fato de você tirar da sua mente já te tranquiliza demais. Automaticamente vai fazer você realmente retomar o seu cérebro. Então, eu queria agora que você também comentasse aqui embaixo qual é essa situação que te incomoda, até porque assim você vai pegar ideias de outras situações de pessoas que talvez estejam passando por coisas similares e você fala, cara, é verdade, isso também está me incomodando, vou fazer então essa técnica para esta situação também. Assim a gente cresce em conjunto, como eu sempre digo que tem que ser. Então é isso daí, o pedido que eu te faço é conheça o seu cérebro e só assim que você pode gerenciá-lo. E se você quer saber então como é que você faz isso em muito mais profundidade, não deixe de se inscrever aqui em reprogrameseucerebro.com.br para você participar da nossa próxima jornada de programação cerebral, que através de uma série de aulas, e-books, PDFs, eu vou te ensinar como é que você programa o seu cérebro, quais são as bases de programação neurolinguística, neurociência, neuroeconomia, para você realmente entender como funciona o seu cérebro, de onde surge preguiça, procrastinação, falta de foco e trocar tudo isso por uma rotina de muito mais intensidade, muito mais conteúdo.
controle. Então garanta aqui a sua vaga em reprogrameseucerebro.com.br. E se você gostou então do capítulo de hoje, desse assunto, e ele realmente te ajudou, não deixe de clicar aqui no curtir para o YouTube saber que realmente essa mensagem é relevante e assim ele leva isso para mais e mais pessoas. E se você acha que alguém pode se beneficiar especificamente desse conteúdo, não deixe de compartilhar esse assunto com ela para que ela tenha essa mesma reflexão. E para você não perder o nosso próximo capítulo, em algum lugar que ao redor desse vídeo tem um botãozinho assinar, clica nele e automaticamente o YouTube vai saber disso, vai te notificar de todos os episódios para você realmente entender cada vez mais como funciona o seu cérebro, colocando ele para funcionar a seu favor. E isso você tem que fazer todos os dias de forma crescente, um pouquinho a mais a cada dia, porque pouco a pouco você vai entendendo, dominando, reprogramando o seu cérebro e ganhando o seu cérebro de volta. Às vezes ele está na mão de uma distração, às vezes ele está na mão de um problema, às vezes ele está na mão de uma briga, às vezes ele está simplesmente por aí. Se você realmente assumir o controle dele, você vai ter muito mais foco, muito mais produtividade, muito mais intensidade e vai curtir o momento presente. Afinal, é nele que a gente vive. Por isso que eu digo sempre que o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até mais.